Boa tarde. Cuiabá terá o segundo turno das eleições no dia 29 de novembro. A alteração no calendário eleitoral, aprovada pelo Congresso Nacional diante da pandemia do novo coronavírus, fará com que os municípios tenham o segundo turno mais curto da história. Confira. No segundo turno, em Cuiabá, o enfrentamento fica entre o candidato à reeleição Emanuel Pinheiro e Abílio Júnior. Eles terão um tempo mais curto da história em propaganda eleitoral entre o primeiro e o segundo turno. A culpa é da pandemia, que alterou o calendário eleitoral, com intervalo entre os dois turnos de apenas 2 semanas. Antes, eram 3. A propaganda eleitoral gratuita em rádio e TV volta a ser transmitida a partir desta sexta-feira. Mas hoje os candidatos podem retornar com as campanhas nas ruas. As propagandas eleitorais, fim do primeiro turno, elas já iniciam 3 dias após, ou seja, já teremos propagandas eleitorais nos moldes convencionais, nas ruas, por meio de carreatas, passeatas, materiais impressos, bandeiras, comícios, todos os modelos. Os candidatos terão tempos iguais em rádio e TV, para cada um apresentar propostas de governo. No segundo turno das eleições, por serem apenas 2 candidatos, não se levam em conta o número de deputados federais eleitos pelo partido ou pelas coligações feitas no primeiro turno. Os tempos são divididos de forma igualitária. Se temos 10 minutos, são 5 minutos para cada um, certo? Então, a paridade de armas efetivamente ocorre no segundo turno e da mesma forma que nós temos no primeiro turno, ela se encerra na antevéspera das eleições. Em relação à publicidade nas redes sociais, as regras devem ser observadas, principalmente em relação aos impulsionamentos, pois a propaganda não pode ser feita depois da antevéspera da votação. O universo digital continua como no primeiro turno, liberado até a véspera das eleições. Podem ser feitos impulsionamentos e agora o impulsionamento feito até na véspera da eleição, ele pode remanescer no dia da eleição. Entretanto, no dia da eleição é proibido fazer novos impulsionamentos, tanto por candidato quanto por partidos. Lembrando sempre que ao eleitor é proibido fazer qualquer tipo de impulsionamento ou disparo em massa. Como toda mudança no calendário em razão da Covid-19, a Justiça Eleitoral avalia que o protocolo de biossegurança foi eficiente. Entre eles, o horário destinado à terceira idade, começando mais cedo, às 7 horas da manhã e seguindo até às 10 horas. O protocolo sanitário adotado pelo TSE e pelos regionais em todo o Brasil funcionou. Nós não tivemos nenhuma reclamação por conta de possível contaminação, possível irregularidade, algum tipo de displicência por parte da Justiça Eleitoral para com o eleitor e para com os candidatos, de maneira que todos que compareceram nas urnas se sentiram muito seguros com relação a isso. Não foi a pandemia que tirou o eleitor das salas de votação.